Se inscreve, vai, aproveita e curte esse vídeo. Por que as pessoas não acreditam? Você colocou porque você acredita, mas para quem tá em casa, por que as pessoas não acreditam no sistema de consórcio? Deixa eu contar um pouco do contexto, Tabata e Danilo, acho que isso vai ser importante. Eu acho que pela transparência a gente gosta de contar desses casos. A gente vem de uma época, anos 90, anos 2000, com muita quebradeira de consórcio. Muitos consórcios quebraram no Brasil inteiro e deixaram milhares de brasileiros no prejuízo. Veja que eu tô falando aqui num contexto pré-lei, pré-2008, em que os controles, muito provavelmente, eram mais frágeis do que a gente tem hoje. Mas isso aconteceu. O número, pra você ter ideia, tô falando aqui lá nos idos de 90, 2000, eram de 550 administradoras de consórcio em funcionamento no país. Hoje nós temos 140. Então esse número está cada vez menor. E por quê? Multimarcas foi uma empresa que fez um pouco desse processo. A gente comprou ao longo dos últimos 15 anos 14 carteiras de consórcio. Consórcios pequenos, às vezes, a gente comprou muita gente no Pará, no Maranhão, em Goiás, em Minas Gerais, interior de São Paulo também, que eram empresas às vezes pequenas que estavam parando e que estavam vendo o que a gente chama de custo de observância. O que é o custo de observância? Cara, o Banco Central está exigindo cada vez mais. Agora você tem que ter compliance, auditoria interna, auditoria externa. Você tem que ter um emaranhado de coisas para prestar contas ao Banco Central. Isso é caro. Não é toda administradora que consegue. O cara começa e fala, eu não consigo. Esse nível de escala que está sendo demandado, eu não consigo, eu vou vender minha empresa. E vem empresas maiores, Multimarcas no caso era uma delas, e iam comprando. Outros casos eram interdições do Banco Central. O Banco Central, antes de ver a coisa desandar, ele ia lá e falava, cara, fechado, vou colocar um interventor aqui que vai tocar isso daqui e vou fazer a coisa acontecer. Isso gera uma memória nas pessoas, principalmente, de novo, né, quem tem mais cabelos brancos aqui, você pode ter certeza, talvez você não tenha, mas você pode ter certeza que você vai ouvir, ou de um amigo, ou um conhecido, ou na notícia, puxa, mas eu lembro de um consórcio que deu um prejuízo. Isso de fato aconteceu. Isso não tem como ser escondido, isso está na história. Veio a lei de 2008, muitas administradoras saindo, tô falando aqui de sair de 550 para 140, que é o que a gente tem hoje aproximadamente, e reduzindo, tá? E hoje você tem grandes players. Os bancos são os maiores, né? Como tudo no Brasil, mas tem muitas montadoras também, grupos econômicos gigantescos. Que tem o seu próprio consórcio, é isso? Exatamente. Tá. E as especialistas. Então, que no caso a Multimarca se enquadra nesse nicho. Então hoje, e aí por que eu acredito? Porque o consórcio ele atinge o brasileiro real. Não adianta a gente ficar num papo de Faria Lima de porque os meus investimentos ali... Cara, eu tô falando de 203 milhões de brasileiros, que 30% desses são dados da FGV de 2021, 30% dos brasileiros estão em situação de pobreza. Isso significa que a renda familiar deles é menor do que R$ 497 por mês. Isso é um absurdo. E esse é o Brasil real. Nós somos um país pobre. Nós somos um país com uma desigualdade imensa, com uma situação social complicadíssima, mas que tem bolhas de riqueza. Ok, essa bolha de riqueza, ela vai ficar na bolha de Faria Lima. Ok, mas eu acredito no consórcio porque ele atende esse brasileiro. Porque ele, muitas vezes, é a única forma desse brasileiro adquirir coisas. Ele vai no banco, ele é chutado do banco, ele não consegue, ele não é aceito, o score dele tá lá embaixo, ele é todo irregular, ele é todo informal. Lógico, o consórcio vai ter suas regras também, a gente não pode aceitar todo mundo, mas ele é muito mais democrático e é por isso que eu aceito. Eu entendo que leva-se, ou vai levar um tempo, até alguns preconceitos do passado, de quebradeiras de consórcio que realmente deram prejuízo, até tudo isso passar. E como que a gente lida com isso, né? A gente, Multimarcas, hoje tem a honra de ser patrocinadora de grandes clubes de futebol. Hoje, em 2023, a gente patrocina o Galo, que é meu clube também, então eu tenho que deixar isso muito claro, sempre transparência em primeiro lugar. Que por sinal eu vou cortar o Fernando pra falar que nós ganhamos duas camisetas do Galo. Muito então obrigado. Assim, podem trazer presente, tá? Quando vocês vierem na entrevista pra gente, mas assim, é uma honra receber presente, né? E fora que é uma delícia receber presentes. Então mesmo eu sendo um corintiano, eu vou guardar essa camiseta com muito carinho. Eu vou usar. Eu vou guardar com muito carinho e agradeço você demais pelo presente. Eu me arrependi quando descobri que era corintiano. Mas tudo bem, tudo bem. Acabamos perdendo pro Corinthians ali, que dói até hoje, mas faz parte. Tá bom, uma hora vai ser eu como eu tava no acumulador. É isso, futebol é isso. É assim. Né? Mas por que eu tô falando de futebol? Porque existe uma necessidade das grandes administradoras, e tô incluindo aqui a Multimarcas nela,
de explicar o que é o consórcio. Por isso que quando vocês abrem a porta pra gente vir aqui, pra eu, enquanto multimarcas, vir aqui e falar, cara, consórcio é isso e consórcio não é isso. Consórcio tem seu nicho de cliente, talvez não vai ser pra todo mundo, pra todos os momentos, mas é pra maioria, isso eu posso garantir. Isso é muito importante. A gente tem que ter esses momentos. Você tem um podcast, nós vamos ficar aqui, acho que 4, 5 horas conversando. Eu quero entregar todo o conteúdo que eu tenho. Patrocinar clube, pô, a gente patrocinou o Flamengo em 2019. Se tiver flamenguista vendo a gente aí, vai saber. 2019 foi o ano do Mister, o ano que o Flamengo ganhou Libertadores, ganhou Campeonato Brasileiro. Tem uma cena que eu acho que ela é incrível, inclusive, que é o Gabigol, na final que foi no Peru, que o Flamengo ganhou de 2-1 do River Plate, uma virada louca que eles fizeram. O Gabigol tira a camisa e comemora expondo a camisa assim. É lógico que ele tava expondo o nome, mas eu falo que ele tava expondo o nome da Multimarcas. Vocês também. Essa foto rodou o mundo. E isso é bom, obviamente, para Multimarcas, mas é bom pro segmento. A gente precisa divulgar as boas notícias. A gente tem um esforço enquanto multimarcas e grupo, que eu posso falar daqui a pouquinho, que é de falar das contemplações. Vamos contar a história de vida desse cara. Vamos contar o que ele fez para chegar aqui, porque ele tá contemplado. Ele tá com o caminhão dele rodando o mundo inteiro, o Brasil inteiro e ganhando dinheiro. Se a gente não conta as boas histórias, são essas do passado que vão estar impactando ainda hoje.